E, primeiramente, cumprimentar a excelentíssima senhora presidente da comissão, a senhora Soraya, agradecendo também a participação dessa audiência por parte da presidente da comissão e, na pessoa dela, cumprimentar todos os maiores autoridades aqui presentes na mesa. Na pessoa da senadora Cátia Abreu, agradecer aos senadores presentes. Muito obrigado. É assim que se constrói realmente a materialização de um conceito que possa ser defendido, independente das variáveis que nós fazemos partes. Para início, a gente teve o trabalho de fazer uma construção de um conceito, de uma análise acerca do que recebemos como o aviso do nobre TCU. Também fazer vênia ao órgão TCU, que, por maioria das vezes, mal interpretado como um auferidor ou um algoz. No nosso pensamento, os colocamos como elucidadores e apontadores de assuntos importantes a serem observados, seja por qual estrutura social seja ela pública, seja ela privada, seja ela legislativa. Muito obrigado. É assim que vamos se ajustando dentro daquilo que vamos propondo para a República, para o país, ao interesse dos cidadãos que nós, como autoridades, representantes, nos colocamos a defender e a representar. Faço, em nome daquilo que represento, vênia e agradecimento ao nobre TCU pelos apontamentos, e isso vai nos colocando como pessoas políticas. Políticas, no nosso entendimento, inicia-se a política pública com o intuito sempre do positivismo e da melhor aplicabilidade. Não quer dizer o que vamos encontrar durante o decorrer da política pública e da sua aplicabilidade. Muito bem colocado pelo nosso nobre diretor da CONTAG, a luta desses agricultores por espaço na República Federativa do Brasil, ela é centenária, se não for desde quando chegou os navios aqui. Faço vênia a isso, tendo em vista que é lógico que tudo aquilo que for recepcionado por um público em desenvolvimento sofrerá alternâncias e variáveis. O que devemos sempre colocar é receptivos a apontamentos, a instrumentos e a indicativos. E isso vai sempre se alternando conforme vai se alterando legislaturas e modais de pensamentos de gestores, sejam eles ideológicos, sejam eles partidários. A priori, no eixo 1, tratamos em 3 eixos, só para ser bem sintético e não onerar o tempo dos nobres senadores e senadoras. O TCU aponta indícios de irregularidade de 1.335.852 DAPs, de acordo com cruzamentos de dados em diversos sistemas. Também aponta falta de treinamento da SAF, dos agentes emissores de DAP, na linha C, sistema de controle interno deficiente limitado, correto. Controle social é inexistente, para não dizer praticamente inexistente. Falta de comunicação e sincronia de dados entre órgãos. Antigamente, somente o MDA tinha o acervo do banco de dados. Em 2016 e 2017, é que se entende pelo Executivo que deveríamos ter uma repaginada nesse conceito da agricultura familiar, que em 2006 nós formata o primeiro conceito com 11.326 de junho de 2006. É a primeira vez que um setor, que no primeiro censo de 2006, após essa lei, nós chegamos a descobrirmos que éramos 36 milhões de brasileiros envolvidos dentro da mensuração que deu o enquadramento da 11.326, nobre senadora. Então, a partir de 2006, começamos a se conhecer, correto? A análise do TCU parte do preâmbulo de 2007. Então, nós tínhamos 1 ano de enquadramento de lei como setor econômico nesse país. A partir daí, é uma nova perspectiva para esse público brasileiro. Correto também no apontamento do TCU a questão do controle interno. Não existia, é inexistente pelo órgão. Não sei se nas gestões anteriores colocaram como essas variáveis como desnecessárias ou pouco necessárias. A gente não é o gestor, Então a gente não entende o característico e o pensamento daquele do momento. Mas acredito que desde 2006, quando nessa casa, no Senado, e na Câmara se apoia-se ao enquadramento de um agricultor, eu acredito que era uma decisão nobre de um Estado reconhecer o seu público como classe econômica e com a contribuição econômica que ele tinha para o país. Falta de comunicação e sincronia de dados entre órgãos? Olha, estamos em 2019, ainda não temos.
né? Esse cruzamento se dá em 2016, cruzando bases do INSS, Renavan, Raiz e Matiz. Raiz é, como disse o nobre TCU, é quando as empresas que têm CNPJ fazem o seu cadastro social no INSS. Maiz é uma declaração financeira de um indivíduo, né? Então, antigamente o cara fazia a declaração DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. O próprio nome já diz todo o caráter da ferramenta. É um ato declaratório de quem pleiteia tal documento, correto? Nem é o governo oferecendo documento, nem é a entidade emissora oferecendo documento. É o cidadão que busca espaços que estão cadastrados aptos a fazer um ato declaratório. Após ele fazer um ato declaratório, ele responde civilmente por aquilo que declara e assina. Concorda? Então, vamos observar bem para nós não estar colocando peso em atores que, porventura, não tiveram, né? Quer dizer, em qualquer governança, seja ela a nossa ou de outros, o ato é declaratório. Então, foi o indivíduo... Exatamente, é um ato declaratório, né? E é isso, a senhora, muito bem pela contribuição. Deveríamos nós, em tal pensamento ou em tal atiçamento, buscar o auferimento, né, do ato declaratório. E também pensamos assim, o que é cidadão rural, cidadão da zona rural, e o que é agricultor? Deveríamos construir esse preâmbulo, né? Porque talvez o cidadão da zona rural ele está em condições de vulnerabilidade social, né? Um agricultor, não. Para se cumprir o advento da palavra agricultar, como dizia meu pai e minha avó, tem que cavucar a terra e dela tirar alguma coisa. Senão, não é agricultor. Pode estar morando na roça, pode estar ficando em uma zona rural, mas não é. Eu, como representante de um setor econômico e que tem problemas sociais, sim, como todo problema, né? Morador de uma zona rural, como nós, que talvez estiver na zona urbana e estamos morando numa zona urbana. Nem necessariamente somos empresários e nem somos comerciantes. Isso eu colocaria isso no primeiro eixo, para que nos norteasse, porque eu acredito que nesse espaço e esse momento é o momento de ajudarmos o Brasil. E a agricultura familiar, nos dados apontados, são bastante importantes. São 10,1% do PIB, movimentou 87 bilhões de dólares no último ano, emprega 70% da mão de obra rural, dados do IBGE. A partir disso, a gente resolveu dividir, nobres senadoras e senadores, quais foram os indícios do nobre TCU? Dividimos as carteiras acessadas, né? Dividimos elas em características que nós assumimos a responsabilidade do ato declaratório, definimos como social e como de fomento. Fizemos 2 eixos, carteira de desenvolvimento e fomento. Vamos falar do fomento primeiro. Pelo apontar do TCU, as irregularidades identificadas causaram maior cruzamento no Pronaf. Mas eu chamo a atenção para vocês do acordo na página, só um momento, do que, como diz o TCU, só para vocês entenderem, no item 29, quando ele fala das tipologias de alto risco, só para vocês entenderem mais ou menos melhor esse quadro. Tendo em vista que os outros eixos são mais de enunciados e proposituras. Carteira, a maioria dos indicativos do TCU, no item 29, tabela 1, ambos titulares falecidos, se tratam de pessoas mortas, não há o que se discutir. Depois, renda no estabelecimento da BUEB, 762 mil DAPs, renda. Supressão de renda, nobre senadora Cátia Abreu. Supressão de renda. Renda do estabelecimento PENAI, PAA e selo. Somada fora raiz e maciça, 379 mil DAPs. Renda. Passando, renda, item 29 do acórdão. A senhora tem um acórdão? Deixa... Eu posso prover a senhora. A senhora tem algum acórdão? Leva para nós. Só para a gente falar, a maioria dos itens e os mais significativos de números e incidência, nobre senadora, se dá por supressão de renda. Renda.
Nós, agricultores familiares, nós fizemos uma análise do seguinte, que o portfólio de questionário de tal ato declaratório, ele é quase que estatizado a comprimir uma declaração de renda. Presidente, pela ordem. Pode ficar à vontade. Eu cheguei... Pela ordem, senadora Cátia. Obrigada. Eu cheguei um pouco atrasada e eu sou do Amon Palmatória, nós estávamos ainda na reunião com os governadores e o presidente. Eu perdi o time do que o TCU falou e do que você está defendendo. Senão, tudo que ele falar, eu não estou entendendo nada que ele está dizendo. O TCU disse basicamente o quê contra o DAP? Rapidamente, não. Por favor, qual é a crítica? Você mesmo. Não, próprio Vinícius. Até mesmo acho que eu posso, porque eu faço o contraponto. Exatamente. Você está contraditando, só diga por alto que o foi. TCU aponta a irregularidade nas emissões de DAPs e acessos às políticas de PRONAF. No todo de um ano, de um marco de 2007 a 2017, um marco legal temporal de 2007 a 2017, aponta nesses indícios de irregularidades, totando 1 milhão e 300 e poucas mil DAPs, nesse cruzamento de dados, apontados como irregulares, causando um suposto prejuízo ao erário de 14 bilhões de reais, nesses 14 anos, nesses 10 anos. Investimos 147 bilhões nesses 10 anos e tivemos uma taxa de 8,5%, mais ou menos pela variável apontada do TCU de supostas irregularidades. E eu estou confrontando isso, que a maioria... Os 14, a irregularidade em função de quê? Desses pontos aí, dessas emissões irregulares de DAPs, baseadas nesses itens. Pegou dinheiro indevidamente para poder produzir? São várias variáveis, como está lá, dividido nas duas plataformas. Uma naquela carteira que a gente julgou como social e a outra na carteira que a gente julgou como de fomento. É ali que incidiu as irregularidades apontadas pelo TCU naqueles motes de financeiros e de números. A partir disso, a gente entendeu que, na maioria dos pontos apontados, aconteceu um fenômeno comum, nobre senadora Soraya e demais autoridades da mesa: supressão de renda no questionário. A maioria dos que acessaram se comprimiram a renda para acessar a política. Por que eu falo que comprimiram a renda para acessar a política, nobre senadora Cátia Abreu? Porque todo mundo detenia de um carro, todo mundo já havia feito uma contribuição da raiz do INSS diferente. Então, não se tinha, ou se tinha a esperança de que jamais haveria cruzamento, ou então, para acessar aquela política, a única condição era dizer que não recebia aquilo todo. Eu, como representante do setor, entendi que estavam suprimidos a declarar um teto ao qual não era a nossa realidade, correndo o risco de não acessar a política alguma. Chamamos isso, dentro da Conafé, de estatizar o questionário. Estatizar o questionário é você levar ao campo de pergunta no produto que você quer, para que haja viabilização da carteira de crédito, de política social. Para nós só podemos entender isso, porque foram mais de 800 mil indícios que levam à mesma característica: supressão de renda. O indivíduo detenia de mais renda e de mais operacionalidade financeira do que ele declarava para acessar tal política. Porque não é igual quando aponta 90 a questões das DAP de acima de 4 módulos. É diferente o contexto, né? É um ato geográfico, a irregularidade. Mas a maioria dos itens, nobre senadora, e a outra condição é, como disse o nobre companheiro da CONTAG, era muito longe o timing de fazer o replace da informação em 6 anos. Talvez poderia estar numa condição, poderia estar noutra. O morto não se fala, porque já está morto. Mas o que é mais incidente, totalizando quase 900 mil DAP, é a questão da supressão de renda. Então, nós devemos atentar por isso. E essas pessoas poderiam ser convocadas pelo órgão a qualquer hora e fazer o seu reenquadramento. Concorda? Pelo menos esse é o nosso pensamento. E mostramos o impacto. Pode ver que o maior impacto se dá na carteira de desenvolvimento, senador, não na questão social. A CCL, a PNHR na habitação, ele causa 32%, no PAA ele causa 32%, no Garantia Safra, que é como se, só para vocês entenderem, é como se fosse o seguro defeso, né? É uma ação social totalmente subsidiada pelo Estado. E no campo aqui, que é do fomento e do desenvolvimento, nós tivemos maior incidência no PRONAF, acesso a crédito. A senhora está correta. Acesso a crédito, quer dizer, eu disse que ganhava menos ou que tinha menos para acessar crédito.
Isso nós estamos atrasando o Brasil, nós estamos atrasando o nosso desenvolvimento, colocando esses agricultores com o conceito de suprimir renda para poder acessar alguma política. É quase que fôssemos impedidos de dizer quem somos, no nosso entender da confederação. Ou então que se não há política, para mim, se eu me enquadrasse de uma outra forma, se eu tivesse comprovado uma outra renda. No nosso entender, ficou esse pensamento configurado, tendo em vista a maiores incidências. Quer dizer, eu tenho que dizer que sou pobre para poder acessar a Pronaf. Entendeu? Aí eu vou para pontuar num item só. Se eu não dizer que eu sou pobre, eu não vou pegar a Pronaf. Aí, quando se cruzou os dados, com Renavan, com uma raiz, com maíz, eu não era pobre, porque eu tinha uma vida regular, né, dentro da comunidade, dentro do município. E isso chegou a essa realidade. E também faço vênia ao TCU. Antes de declararmos fraudes, precisamos realmente de uma investigação até o ponto. E se for fraude, tem a responsabilidade civil no ato declaratório que ele assina da DAP. Acredito que não há, até apontamos nós no eixo, visão da Conafé, pouca materialidade, possibilidade de fraude é especulativa, fraude. Fraude quer dizer eu agir para corromper. Fraude, eu agir para o ato e intenção de corrupção. Isso, para mim, é fraude. Né? E é isso que eu falo, isso, porque não podemos pegar 1.300.000 brasileiros e declará-los como fraudulentos. Eu acredito que poderíamos salvá-los dessa supressão, né, econômica que o questionário da DAP os levou a declarar. Porque não tinha política, então, dentro do Pronaf que os absorvesse, ou os que o recepcionasse. E aí, como não tinha nada para eles, acabou recepcionando aquilo que tinha como disponível, nobre senadora Soraya. Dano ao erário relativamente menor, não conta o impacto econômico e local e a produção de ativos. Níveis de inadimplência não foram detalhados. Controle social mais rígido, feito pelos conselhos corretos, conselhos municipais fortes e compostos por agricultores. SAF e SEAD não tem condição de tutelar tudo, os números mostram isso. Entidades autônomas deveriam se somar à SAF através de ACTs. Pedro, salva nós. Podemos fazer acompanhamento aqui pelo papel. Só para concluir, e vendo emissões de DAP. Para nós, maior rigidez nos órgãos. Volta, Pedro. Aqui, no eixo ainda. Maior rigidez nos órgãos, com mais regularidades, que foi apontado, o INCRA e o ICMBio. O INCRA teve 34,93, o ICMBio 21,47. Só como menção, o ICMBio, senadora, é o órgão que hoje está cuidando e observando as comunidades extrativistas, quilombolas, eles que cuidam desse desenvolvimento. E o INCRA é que cuida das famílias que receberam a política, Política Nacional, o Programa Nacional de Reforma Agrária. Logicamente que incidiria entre os dois. Os dois são o balcão ou os dois que cuidam dessa demanda toda que vem com essa capilaridade de vulnerabilidade social. Maiores problemas com fraudes advém dos agentes públicos. Papel mais determinante para os emissores com menos irregularidades em matérias e sindicatos. Estudar a possibilidade de emitir DAP somente através de agentes autorizados locais para evitar irregularidades e ter maior controle. Qualificação da DAP e integração com os outros sistemas. Vocês, é sabido por todos que em 2017, o decreto 9.064, de 31 de março de 2007, regulou ou evoluiu a questão e o conceito da agricultura familiar, nobres senadores, trazendo a UFPA, Unidade Familiar de Produção Agrícola. E faz-se menção, nobre senadora Soraya, o artigo 2º do inciso 1º diz o quê? A unidade familiar de produção agrária, UFPA, conjuntos de indivíduos composto por família que explore uma combinação de fatores de produção. Então, não tem nada de vulnerabilidade aí. Para mim ser uma UFPA, eu tenho que produzir. Está aqui, na lei.
senão eu não me torno uma unidade familiar de produção agrícola, com a finalidade de atender à própria subsistência e à demanda da sociedade por alimentos. Quer dizer, além de me tratar, eu ainda tenho que ter excedente para comercializar. Senão também eu não posso ser oferido como unidade familiar de produção rural, agrícola. E subsistência da sociedade de alimentos por outros bens e serviços, vírgula, e que resida no estabelecimento ou em local próximo a ele. Eu chamo a atenção porque a agricultura familiar, além de ser um conceito que reúne até 4 modos fiscais, como o nobre secretário da SAF nos aludiu, também traz essa obrigatoriedade compulsória pela República. Nós temos que produzir para nós e para a sociedade. Não dá só para falar que é coitado. E não há, para nós da Conafé, agricultores vulneráveis. Então não é agricultor, é um cidadão da zona rural que está com problema social. E devemos focar as políticas e os investimentos públicos nos que estão produzindo, sim, para que quem está produzindo possa tratar de quem não está passando fome ou quem não tenha nenhum contexto ou condições de existir. Eu não acredito que virar a agenda financeira do país para tratar ou cuidar de quem está passando fome seja a solução. Vamos cuidar de quem produz, para quem produz, cuidar dentro do seu bioma de quem está totalmente vulnerável. Para mim, esse é o pensamento. Não se inverte. Cuida de quem planta, cuida de quem produz, porque isso ativa a economia, dá emprego e gera mais condições de tratar quem está com vulnerabilidade social, seja na questão urbana, seja na questão rural. DAP anual. Por que anual? Porque a DAP, para nós, agricultores, ela deveria ser um veículo mais composto. Ela tinha que ter trago a nossa questão do imposto de renda. Por que não? Ela tem que trazer o nosso laço para podermos aposentar. Por que não? Ela tem que trazer o nosso CAR, nossa questão da nossa contribuição com o passivo ambiental. Por que não? Por que a DAP não pode ser um diagnóstico daquela UFPA? Baseada desde quando aquela UFPA se declarou para o Estado, né? Uma unidade familiar de produção agrícola. Por que a DAP... eu acredito que a DAP deva evoluir nesse preâmbulo. Ou ela é um documento de identificação de unidade produtiva, ou ela é um cartão de acesso à política social. Porque a agricultura, e aqui eu vejo vários da mesma temática, a agricultura tem que produzir. A agricultura tem que produzir. Não existe agricultor que não produz. Não existe agricultor que não produz. Eu não posso vir aqui me declarar um passa-fome e não produzir, e chamar eu de agricultor. Eu posso sim trazer ao República, falar, estou na zona rural, estou com problema, não tenho terra, vivo na dependência do meu irmão, do meu cunhado, preciso de uma atenção da sociedade. Aí sim. Mas eu com problema vulnerável me declarar agricultor, é como se nós estivéssemos nós mesmos dando uma machadada no próprio pé do nosso setor econômico. Não perdendo o interesse de somente investimento público, mas também de fora e privado. Porque ninguém vai investir num agricultor que está recebendo Bolsa Família ou Cesta Básica. É impossível. Ele está em condições de vulnerabilidade de existência. Então, colocamos isso, que precisamos de uma DAP anual. DAP de 2 anos traz atraso nas informações e afeta diretamente o erário da União. DAP como meio de controle, sobre o que já foi produzido. DAP como meio de controle sobre o que já foi produzido, não como especulação do que se vai produzir. Distinções claras de capacidade produtiva de cada unidade familiar, sugestões de pontuações para aquela unidade que facilite a crédito, como Serasa, scores e políticas públicas. Vamos otimizar o setor. Análise de consistência da SAF. Análise de consistência dos dados no processo de identificação e qualificação das unidades familiares não é suficiente para garantir a validade da DAP. Correto. Nós não temos um ponto georreferencial, nós não temos... a DAP não certifica a condição de agricultor familiar. É preciso evoluir isso. É preciso o registro detalhado de todos os membros da unidade familiar, propriedades rurais pertencentes a ela e histórico de tentativa de emissão da DAP. Só passando e já finalizando. Vai trazer necessidade do questionário em loco, vai trazer o número real de irregularidades não especulativas. Diferenciação entre cidadão rural e agricultor. Para além de perguntas genéricas, trazer fotos, imagens, drones especializados, satélite, comprovação de CAR e áreas preservadas.
indicativos de produção de acordo com a região e setor econômico local. Aumentar o questionário da DAPS para as respostas mais elucidadoras. 3. Conselhos municipais. Os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rurais Sustentável, exercendo o controle social de maneira mais efetiva, melhorando os índices que hoje são péssimos. Conselhos compostos por agricultores familiares e empreendedores familiares rurais, não atores políticos da igreja, da prefeitura, da secretaria. Hoje o CMDRS é quase uma tutela do conceito. Você chega para fazer um processo, o que menos tem dentro de um CMDRS é realmente os agricultores defendendo os seus interesses. Convenhamos a nós. Se nós formos numa região de semiárido, você vai ver o CMDRS viabilizando política do Garantia Safra. Por quê? Porque o Garantia Safra vai pagar 5 salários por mês, mas os agricultores agricultam os 12 meses. Acredito que eles não estão... É igual nós fomos fazer uma fala na pesca, quando suspenderam o defeso. Eu falei, olha, o pescador que teve o defeso suspenso, ele foi pescar. O outro que não está pescando veio pedir o defeso. É um preâmbulo, né? Mas queremos chegar na raiz dos problemas, é só a gente ter uma visão mais pragmática das condições e das realidades. Devido à ineficiência da SAF e da SEAD em realizar treinamento dos emissores da DAP, acreditamos que essa função deva ser delegada aos conselhos. A SAF e a SEAD deveriam criar um material didático e um curso online a ser feito por todos que gostariam de cumprir papel de conselheiro municipal. E, a partir desse curso, aprender como treinar, acompanhar, fiscalizar e realizar relatórios sobre os emissores da DAPs locais. Setor ter voz dentro da SAF, presença constante de representantes do setor dentro da SAF, levando as necessidades reais do agricultor familiar da base até o órgão que os rege. É só isso. Muito obrigado a todos. Um bom dia. Carlos, muito obrigada. O intuito dessas audiências públicas são exatamente para isso, para a gente sanar. Estamos começando com um novo governo e o que a gente quer é que existem irregularidades, existem. O que você está dizendo é o seguinte, de alguma forma, a pessoa teve que fazer uma declaração falsa para ver se enquadra, porque o governo não estava colocando muito abaixo e considerando ricos aqueles que realmente não são. Tem gente que planta 100 hectares, nesses programas aí, a pessoa fica de fora desses programas, ela precisa desses programas, ela não tem condições financeiras, ela é colocada como uma pessoa extremamente abastada. Então, juntar toda essa cadeia, esse é o intuito, para que a gente consiga fazer realmente um projeto de Estado. Tá? Então, a gente entende e o que nós queremos mesmo é que o Brasil produza. Todos nós. Tá? Então, essa é a vontade do governo, é que todo mundo realmente produza. Tá? Então, conte conosco, conte aqui com a CRA, para que a gente consiga desenvolver isso e nos unir ao Poder Executivo, que eu acredito que aí a gente consegue resolver esses problemas.